Diz uma parábola judaica que certo dia a verdade e a mentira se encontraram. A mentira disse para a verdade: "Bom dia, dona Verdade." E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva. Vários pássaros cantavam e, vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: "Bom dia, dona Mentira." "Está muito calor hoje," disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: "Venha, dona Verdade, a água está uma delícia." E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu caminhando nua pela rua. E aos olhos de outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Cuidado! Hoje em dia há mentiras muito bem vestidas de verdade. Tenha então mais discernimento. A melhor maneira de conhecer bem uma mentira é conhecer bem a verdade. E não se esqueça que ainda é bem melhor uma triste verdade do que uma alegre mentira. Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Um velho mestre caminhava com seu discípulo. Eles passaram por uma cidade com uma fama onde as pessoas faziam os mais perversos atos. Matavam, roubavam, estupravam, ofendiam e muito mais. Por fim, os dois conseguiram passar por ela sem ser incomodados, e ao chegarem ao topo de um monte, já distante da cidade, o discípulo disse: "Mestre, fico feliz de ter seguido o caminho da luz. Vejo aquelas pessoas como são ruins. Sou grato de não ser como elas." O mestre olhou para ele serenamente e, após alguns instantes, disse: "Você se considera melhor do que elas por isso?" O discípulo confirmou com a cabeça: "Claro, mestre, eu sigo o caminho do bem. Não há como me comparar com elas. Deus um dia deverá condená-los pelo que fazem." Então o mestre calmamente tirou de dentro de sua túnica uma pedrinha e a sujou de lama. Depois disse ao seu discípulo: "Isso que tenho aqui é um diamante que eu estava pensando em dar a você, mas acho que você não o quer mais." O discípulo, de olhos arregalados, indagou: "Mas por que não, mestre? Porque esse diamante agora está sujo de lama." Mestre, por favor, mas mesmo sujo de lama, esse diamante não perdeu seu valor." O mestre então, sorrindo, respondeu: "Assim, por mais que uma pessoa se afunde no lamaçal dos enganos, não perde o valor divino que sua alma tem." E o discípulo compreendeu que nossos erros não definem o que somos e nem nos tornam melhores ou piores que os outros. Pense nisso, tire suas conclusões e caminhe. Viva com muito mais qualidade. Uma vez um homem falou que seu vizinho era ladrão, e por isso o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o homem acusado de ladrão era inocente e ele foi solto. Após muito sofrimento e humilhação, ele processou o homem que o acusou. No tribunal, o acusador disse ao juiz: "Meritíssimo, comentários não fazem tanto mal assim." "Ah, é? Então agora escreva os comentários que você fez sobre ele num papel. Depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho até sua casa. Amanhã você volte para ouvir a sentença." O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz lhe disse:
Antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem. Não posso fazer isso, meritíssimo. O senhor sabe que o vento deve ter espalhado os pedaços por tudo quanto é lugar, e eu não vou saber onde estão. O juiz respondeu: da mesma maneira, um simples comentário pode comprometer a moral de um homem, espalhar-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Se não for possível falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. Nunca se esqueça: quem ama não vê defeitos, quem odeia não vê qualidades, e quem é amigo vê as duas coisas. Um viajante caminhava às margens de um grande lago. Ao ver um canoeiro preparando-se para zarpar, puxou conversa com ele e descobriu que seus destinos eram o mesmo, a outra margem do lago. Pediu carona, propondo-se a ser o remador. Entrou na canoa, pegou os remos de madeira e reparou que num remo estava a palavra fé e no outro, ação. Ele nunca tinha remado e rapidamente notou que não era tão fácil quanto parecia. A canoa ficava navegando em círculos, ora para a esquerda, ora para a direita. O dono da canoa, um idoso muito simpático, procurava não ser grosseiro, mas não podia conter o sorriso. Por fim, já cansado, o viajante pede ajuda. Por favor, senhor, como é que eu faço para esta canoa ir só para frente? O canoeiro respondeu: a resposta, meu amigo, está nos remos. A fé e a ação têm que ser impulsionados ao mesmo tempo e com a mesma força. Meu irmão, minha irmã, prossiga para o alvo, mas sem se esquecer de fé e ação. O enterro da igreja. Havia, certa vez, uma pequena cidade do interior que tinha seu pastor, um homem já idoso e doente. Um dia ele morreu. Como o bispo não tinha outro pastor para substituí-lo, a cidade então ficou sem pastor. Devagarinho o povo foi se esquecendo da igreja. Acabaram trancando de vez as portas do velho templo. O povo comentava que a igreja ali tinha realmente morrido. Vários anos se passaram até que o bispo, preocupado, mandou para lá um pastor recém-ordenado. O jovem sacerdote chegou e, com todo o seu entusiasmo, abriu as portas do velho templo. Retirou as teias de aranha e colocou o sistema de alto-falante da igreja para funcionar, chamando o povo. Mas não veio ninguém. O pastor saiu pelas ruas, convidando pessoalmente os que encontrava. A resposta era sempre a mesma: não adianta, pastor, a igreja daqui morreu. O pastor teve uma ideia: se a igreja morreu, vamos enterrá-la. E convidou o povo para o enterro da igreja. A notícia espalhou-se. As mulheres que lavavam roupa no córrego e os homens nos bares comentavam: você já viu enterro de igreja? Só faltava essa. Na hora marcada, a velha igreja estava então repleta. O pastor havia tirado os bancos e colocado no meio do templo um caixão cercado por uma corda. Após a celebração fúnebre, o pastor então, num tom melancólico, disse: convido vocês a se aproximarem do caixão e darem o seu último adeus à igreja falecida. Abriu-se a corda e o povo se aproximou. Mas cada um que olhava dentro do caixão levava um susto e saía com a cabeça baixa. Você já está imaginando o que o pastor colocou no caixão? Isso mesmo, um espelho. Assim, cada um que olhava via a si mesmo lá dentro. É uma pura verdade. Nós somos a igreja. Criticá-la é criticar a nós mesmos. Que cada um que ouviu essa reflexão possa amar ainda mais a sua igreja, seu pastor e seus irmãos.
Amar a igreja é fazê-la cada vez mais viva, mais atuante, mais santa, mais participativa, mais sal da terra e mais luz do mundo. É sobre uma igreja desse nível que as portas do inferno jamais prevalecerão. Conta-se uma história que havia 2 mendigos que cresceram juntos e eram amigos inseparáveis. Desde crianças nunca se separaram e agora idosos viviam correndo o mundo. Certo dia passaram perto de uma ponte e viram uma corrente se desterrando bem no barranco do rio. E como mendigos vivem fuçando aqui e ali, eles acabaram desenterrando a corrente e puxaram-na com força. Na ponta da corrente, de dentro do rio, apareceu um baú enorme, contendo um tesouro muito grande. Depois de muito festejar, eles combinaram que iriam repartir o tesouro meio a meio. Quando ambos foram carregar as suas partes, não aguentaram, pois há muitos dias não se alimentavam e estavam fracos. O que parecia mais esperto dos dois teve uma ideia. Disse: "Ora, amigo, nós somos imensamente ricos agora. Pegue então um pouco de ouro, vá até a cidade e compre comida para nós. Eu ficarei cuidando do nosso tesouro com toda a segurança." O outro não achou má a ideia, porém ao sair teve um pressentimento. E se ele fugir com o tesouro? Não, ele não vai fazer isso. Afinal, somos amigos há muitos anos. Foi-se à cidade e à tardinha voltou trazendo uma refeição forte e gostosa para o amigo. Viu o tesouro, mas não enxergou o amigo. Onde estaria? Depois de chamá-lo pelo nome várias vezes, ele apareceu traiçoeiramente com um punhal que cravou bem sobre o coração do amigo. Toda aquela maquinação contra o amigo causou-lhe mais fome ainda. Apanhou a comida que o amigo trouxera e comeu à vontade. Descansou um pouco, apanhou o baú com o tesouro e foi-se. De repente, sentiu-se mal. A sua visão escureceu-se e ele tombou morto, espalhando aquele tesouro no terreno arenoso. Conclusão: o amigo havia tido a mesma ideia que ele de ficar com todo o tesouro, por isso colocara veneno na comida. O avarento sempre tem um fim trágico. Esses dois, apesar de viverem muitos anos juntos desde a infância, não aprenderam a viver em comunhão, não aprenderam a partilha, não sabiam nada de solidariedade. O estar junto não significa comunhão, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Pense nisso, tire suas conclusões e viva melhor.